slides aí? Você vai falar mesmo? Sério? Não. Pessoal, esse é o cara mais... Eu acredito que eu conheço, pelo menos, e que eu saiba que todo mundo fala. É o cara mais certificado em SANS, em Offensive Security, em esse do Brasil, talvez da América Latina inteira. São quantas? Umas 30 certificações, talvez? Não, chega isso não. Já umas 48, assim. O Laios, ele é gerente de segurança da informação do Exército. Tem uma carreira inteira lá. E vai estar falando hoje aí com a gente sobre comando e controle e técnicas de fazer análise, investigação desse tipo de situação. Ok? É legal que agora eu tomei uma plaquinha sobre o microfone perto da boca. Mas beleza, tá joia. Laios, vê se o headset tá bom aí. Cara, é um grande prazer receber por aqui. A gente tem Laios até 1h, quando a gente vai sair para o almoço. Tá? E aí a gente combina o horário de retorno do almoço. Conforme prometido, em paralelo, estaremos iniciando o treinamento sobre IPED. Tem 10 cadeiras lá. Então, enquanto couber, é só você chegar e dar seu nome, você vai ganhar o seu certificado do workshop, tudo certinho, além da participação no evento. Tá legal? Laios, tá no esquema aí já? Cara, muito prazer receber você. Não, fica com o headset. Caso precise, você volta pro microfone. Pessoal, bom dia. Beleza. Todo mundo me escutando? Bem? Preciso gritar, né? Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, Renan, o pessoal da organização. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de temas, né, na área de informação, segurança da informação. A gente vou tentar ser breve, tá? Tinha aí um tempo aí, um pouco mais de 1h, mas dado a quantidade de coisa que estaria programado para falar, mas a gente dá uma resumida. Mas, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, pela presença. Sei que fim de semana todo mundo consegue levantar para estar aqui assistindo, e abnegando aí de amigos, famílias, mas enfim, muito obrigado mais uma vez. Né? Eu faço parte eu sou do Exército, trabalho como militar do Exército, major do Exército, já faz 20 anos. Né? Vocês estão vendo aqui um logo também de uma empresa, né, que a gente montou para a parte de treinamento. Depois, quem tiver interesse, a gente fala mais um pouquinho, que é GoHack. Então, vamos lá. Mas, do que é que se trata o nosso tema de hoje? Né? A gente vai ter um foco sobre infraestrutura de comando e controle, né? Mecanismos de comando e controle. Então, isso acaba claro quando a gente for no meio da apresentação, né? Do que se trata exatamente. Mas, basicamente, a gente vai passar pelas fases de um ataque e uma das fases, né, ela inclui essa questão de você estabelecer um canal de comando e controle. Né? Como é que o atacante controla os alvos, as suas vítimas, os bots, quais são as principais ferramentas, os mecanismos. Isso numa visão muito mais de ataque, mas também vamos dar uma visão de tratamento de incidente. Né? Eu peço perdão, primeiramente, se a gente for um pouco mais rápido por conta do tempo, né? E, como eu falei, o foco, né, que eu vou apresentar para vocês, ele tem um aspecto muito mais ofensivo, né, que é onde a parte que eu trabalho mais, do que, digamos, a parte forense, né, ou da parte de defesa. Mas a gente costuma dizer, né, quem defende precisa saber como é que o ataque funciona. E quem trabalha com tratamento de incidente, forense, tem que ter esse conhecimento bem fundamental. Né? Então, vamos lá. Uma rápida introdução, não vou demorar muito aqui. Tá? Então, como eu já falei, né, sou do Exército. Sou formado pelo Instituto Militar de Engenharia, Engenharia de Computação, tenho pós na parte de segurança. Venho fazendo, trabalho com treinamento, fiz bastante treinamento, continuo, né, nos treinamentos. O Renan falou, né, da OFSEC ou da SANS, que são duas instituições voltadas para a parte de treinamento em segurança. Já trabalho com eles há muito tempo. Hoje eu sou instrutor, né, nível mentor, que a gente chama da SANS, né? A SANS é um instituto internacional, uma das maiores empresas de treinamento de segurança, né? E já venho participando da SANS, né, do Instituto SANS, desde 2012. Né? Então, tem uma sopa de letrinhas ali, pessoal. Aquilo é só para impressionar vocês. Tá? Aquilo ali eu criei, mandei meu filho escrever um bocado de letrinha e botei ali.
Então, né, aquilo são certificações na parte de segurança, e eu continuo fazendo, né, é uma área interessante, tá? Tenho mais de 15 anos aí na parte de administração e segurança. Meu background é na parte de infra e suporte. Comecei com desenvolvimento, mas rapidamente migrei para a parte de suporte e trabalho já há um bom tempo, né? E em segurança já faz aí um pouco mais de 10 anos, focado só em segurança, né? Trabalhei com eventos, desde a Copa das Confederações, Copa do Mundo, né? Jogos Olímpicos, Rio Mais 20. Passei 7 anos no Ministério da Defesa e a minha função no Ministério era justamente integrar as três forças, Exército, Marinha e Náutica. Então, cada uma tem sistemas e suas redes. Então, numa guerra, elas precisam se falar. E aí a minha função é justamente fazer com que as três se entendessem, se falassem, né, interoperassem em níveis de redes e sistemas. Né? Foi um trabalho muito gratificante. De vez em quando estou palestrando, eu gosto um pouquinho de CTF, The Flag, são competições, já fui mais viciado, né? Hoje em dia eu tenho um CTF em casa diário, o nome dele é Rafael, tem 3 anos, então todo dia ele tenta me quebrar, eu tento me defender, mas eu tenho mais para a família, né? Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, o que interessa para a gente, né? Eu queria começar aqui, antes de falar efetivamente da parte de comando e controle, falar um pouquinho de Cyber Kill Chain. Esse termo já é bastante conhecido no nosso cenário. Ele foi criado ele é uma marca registrada, né? Foi criado pela empresa Lockheed Martin, que é uma empresa americana e ela é fornecedora de produtos para o Departamento de Defesa americano, né? E certo dia ela teve o insight de criar, né, esse termo para caracterizar as etapas de um ataque. Então, dentro do cenário militar, existe uma metodologia de ataque, né, de você preparar sua força, dispor sua força no terreno, identificar o seu inimigo, o potencial dele, verificar a sua posição, desferir um ataque e destruir. Então, tem uma metodologia, são etapas. A Lockheed Martin, ela teve uma sacada e falou, olha, eu posso transferir esse contexto militar, né, na vida real, física, né, para o contexto cibernético, e aí criou o famoso Cyber Kill Chain, né, que se resume em 7 etapas. Então, ela vai tentar descrever quais são as 7 etapas de um ataque. Então, aqui passando rapidamente pelas etapas, né? A primeira etapa é a etapa de reconhecimento. Então, você fazer uma avaliação do seu alvo, né? O que é que você tem em termos de sistema, infraestrutura, recursos humanos, né? Cadeia de suprimento. Então, fazer um reconhecimento completo do seu alvo. Veja, isso aqui, né? Se a gente, por exemplo, como profissional da parte ofensiva, pentest, né, costuma fazer, a gente faz. A parte de reconhecimento, né, é uma das partes importantes, tanto para quem trabalha com pentest, né, quanto, obviamente, para o atacante, né. Então, entendam, isso aqui foi um mapeamento de um ataque real, né. Então, tanto para o ataque real quanto para o pentest, a gente costuma utilizar essas fases. A próxima fase, né, uma vez você mapeou o seu alvo, você entra numa fase que chama de weaponization. O que é isso? Ok, eu entendi como é que meu alvo funciona e agora eu vou construir, digamos, ferramentas, né, armas cibernéticas para poder explorar aquele alvo. Então, é um tempo que ele fica ali, né, criando o seu malware ou a forma de invadir, digamos, uma rede, né. A próxima fase chama de delivery, né. Então, ou seja, uma vez que você preparou a sua arma cibernética, o seu exploit, né, você tem que entregar de alguma forma, né. Hoje em dia, a forma mais comum é via e-mail, né, seja via e-mail, seja explorando alguma vulnerabilidade, seja via dispositivos removíveis, USB, engenharia social, né? Enfim, é a parte de entrega. A próxima parte é a seguinte, depois que ele entregou, né, ele vai efetivamente explorar, digamos, aquela possível vulnerabilidade. Explorou aquela vulnerabilidade, a parte que chama de exploitation. Próxima, uma vez lá dentro, né, o atacante precisa se instalar, criar mecanismos de persistência, né? E lembrando que nem sempre, assim, normalmente, quando o atacante consegue acesso a uma infraestrutura, ele consegue um acesso não privilegiado, digamos, né? E aí tem todo um trabalho para escalar privilégio, né? Criar mecanismos mais duradouros de persistência. Depois da fase de instalação, ele se instalou, existe a fase de comando e controle, que é o nosso foco aqui. Então, veja, o atacante, ele não tem uma visão muito boa da infra interna da organização que ele ataca. Ele pode ter uma ideia razoável da parte externa, da camada externa, mas uma vez lá dentro, ele precisa fazer atividades de reconhecimento para entender melhor o
o que acontece lá dentro e como é que é a topologia interna. E aí é onde entra também a parte de comando e controle, fundamental. Imagina, o atacante tem acesso a, sei lá, 1, 2, 3, 10 máquinas. Ele precisa de alguma forma controlar isso, né, dar ordens, receber informações, e aí é o nosso foco, né, da parte de comando e controle. E no final desse Cyber Kill Chain, existe uma coisa que eles chamam de ações objetivas. Por quê? Tudo isso que o atacante faz, né, é por algum objetivo. Seja ele no contexto de cybercrime, né, se ele quer ter algum retorno financeiro, seja ele pela parte de sabotagem, ou quer roubar alguma informação e disponibilizar alguma coisa, ou pela parte de hacktivismo, né, cunho político. Então, são basicamente existem 3 contextos grandes ali que a gente enquadra, né, a boa parte dos ataques. Então, o nosso foco, como eu falei, vai ali na parte de comando e controle. Né? Como é que isso funciona? Na prática. Então, a ideia para mostrar para vocês aqui, pessoal, é uma apresentação mais prática, tá? Um pouco mais técnica. A gente vai ter umas telas pretas aqui, né? Mas o importante é que vocês entendam como eles podem fazer isso na prática, né? Qual o risco que se representa para as organizações, quão fácil para o atacante é estabelecer essa estrutura e como é que a gente pode se precaver, né? Identificar, detectar, prevenir. Ok? Então, vamos lá. Um dado importante, eu sempre acompanho isso aqui, que é um relatório anual que sai da Mandiant, né, da FireEye, que é o M-Trends. Né? O M-Trends todo ano sai e nele tem informação muito, muito bacana. Eles vêm fazendo esse trabalho desde 2011, que é o seguinte, uma vez dentro, né, da estrutura da organização, o atacante lá dentro, quanto tempo uma empresa demora para perceber que foi invadida? Então, em 2011, quando eles começaram essa estatística, demorava-se nada mais, nada menos que 416 dias, ou seja, um pouco mais de um ano, né, para a empresa saber identificar que tinha alguém lá dentro. E, normalmente, isso era identificado por terceiros. Não era você que descobria. Alguém falava, olha, você foi invadido, olha, os dados estão lá no Pastebinho, estão lá na Dark Web, né? Internet, né? Enfim. Mas, ao longo, né, ou seja, na evolução aqui, ó, dos anos, né, a gente vê que houve uma melhora considerável, né? 400, né, hoje chegou em 78 dias. Mas, mesmo assim, pessoal, 78 dias são 2 meses e meio com um atacante lá dentro. Em 2 meses e meio, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Então, ainda assim, é assustador, né? A média de tempo que o cara pode ficar lá dentro. E é onde o foco dessa apresentação vai. Por quê? A gente tinha uma postura, assim, saiu de uma postura tradicional de defesa, de proteção, ou seja, de impedir que o atacante entre, para ter uma postura muito mais de detecção e resposta. Por quê? A gente viu que dificilmente, já é um jargão da nossa parte, né? Não existe 100% de segurança. Né? Dificilmente você pode impedir ou dizer que não, eu nunca vou ser invadido. Então existe aquela questão do assumed breach, né? Assumir que você vai ser um dia comprometido, e aí entra a questão da importância, né? De não só prevenir, mas principalmente detectar e responder. Né? Seguindo. Então, seguindo nessa cadeia de ataque, né, existe também um modelo, né, um framework da organização MITRE, ou MITRE, né, que ela tenta descrever, né, cada etapa do ataque, né, desde a parte inicial, que é o pre-attack, né, até a parte do ataque em si, né, do acesso inicial. E isso é um framework que chamam de ATT&CK, né? Isso é um acrônimo que a gente vai ver aqui mais na frente, né? E o ATT&CK, ele é o Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Então, o que acontece? O MITRE conseguiu mapear as táticas, técnicas, né? E toda essa parte de ataque e criar um modelo, na verdade, uma matriz na qual você pode utilizar, principalmente para quem se protege, para identificar o que é que o atacante faz numa rede, como é que ele entra, como é que ele persiste, né? É um trabalho fantástico. Quem trabalha hoje com segurança na parte de defesa, seja SOC, CSIRT, Blue Team, que seja, Threat Hunting, tem que conhecer o MITRE ATT&CK. Né? Então, não tem como. E vocês vão ver o seguinte, dentro daquela estrutura, as etapas de um ataque, né? Esse modelo do ATT&CK, né, ele se encaixa muito na parte de exploração, instalação, comando e controle e ações dos objetivos. Né? E o nosso foco, como eu falei, vai ser ali a parte de comando e controle. Isso aqui, pessoal, é a matriz, né? A matriz, né, do ataque. Então, como é que ela funciona, para a gente ter uma noção melhor? Ali em cima é o que a gente chama das táticas, né? O alto nível. Então, você vai ver ali, por exemplo, acesso inicial, execução. E lá no finalzinho a gente vai ver lá, comando e controle. Então, são as colunas, né? E
cada coluna, vocês vão ver, tem um conjuntinho de outros itens, que na verdade são as técnicas, que explicam quais são as técnicas utilizadas para chegar nessa tática. Então é assim que você faz a leitura da matriz do Mitre, né, ou do Mitre, né? E ela tem dois domínios, basicamente, que é o Enterprise e o Mobile. O Enterprise é o que a gente já conhece, servidores, desktop, e o Mobile, né, para dispositivos móveis. Né? Rapidamente, né, para encerrar aqui a parte do Mitre, né, como é que você faz a leitura? Né? Então, o Mitre tenta mapear o quê? Desde os grupos, né, que são as ameaças, né, quais são os grupos que implementam determinados ataques, né, tenta mapear, por exemplo, a PT28, ele utiliza, por exemplo, a ferramenta, né, Mimikatz, né, para implementar uma técnica que é o dump de credenciais para atingir o objetivo ou a tática que é o acesso de credenciais. Então, o MITRE vai muito nesse mapeamento, né? O grupo, a ferramenta, a técnica e a tática. Né? Por que eu falo isso? Porque ele faz um bom mapeamento da parte de comando e controle. Fala de tudo, certo? Então, vamos lá. Prosseguindo, ali é o nosso foco da parte de comando e controle. Né? Então, pessoal, com um foco maior aqui na nossa apresentação, dando essa rápida contextualizada, né? O que é que os atacantes, né, hoje em dia, estão utilizando como ferramentas de comando e controle? Para vocês terem uma ideia, aqui está mapeado cerca de 30 ferramentas. Ferramentas à disposição. Qualquer um pode utilizar. Né? E nada de segredo ou de dark web, nada disso. São ferramentas à disposição de qualquer um, seja para o bem ou para o mal. As 30 mais utilizadas. Né? Assim, e tem bem mais que isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês, né, na prática, como é que isso funciona. Né? Como é que ele entra, como é que ele estabelece esse canal, né? Como é que ele utiliza essas ferramentas e mostrar para vocês a evolução, uma revolução rápida de como essa infraestrutura de comando e controle ela evoluiu rapidamente ao longo dos anos. Tá? Vamos lá. Então, para começar, eu não poderia né, deixar de iniciar essa palestra se eu não falasse do Empire. Né? Então, existe uma ferramenta chamada de Empire, ou Empire Project, ou PowerShell Empire, que ela foi um verdadeiro divisor de águas nesse contexto de ferramentas de comando e controle. Né? Então, por quê? Né? Veja só, quem criou essa ferramenta? Né? Essa ferramenta foi criada por um grupo chamado de SpectreOps, é um pessoal especializado na parte de Red Team Operations, Pentest, invasão, né? E eles queriam, né, chamar a atenção da comunidade, né, para o poder, né, o potencial de ferramentas do PowerShell. O que é que o PowerShell pode ser utilizado? Não só para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva. Então, eles criaram essa ferramenta, né, para chamar a atenção. Olha, veja o que a gente consegue fazer com o PowerShell. E aí criaram o PowerShell Empire. Né? O PowerShell Empire, tirado ali a definição da própria página do grupo, né, ele é uma ferramenta de pós-exploração. Então, mais uma vez, né, a gente aqui está numa fase mais avançada. Ou seja, o atacante já entrou na rede e agora ele quer estabelecer essa infraestrutura, esse canal de comunicação entre, né, o atacante e a vítima ou os alvos que ele dominou lá na rede. Então ele fala, olha, é uma ferramenta de pós-exploração, né, ela é feita, né, ela mantém um canal de comunicação entre o servidor, digamos, e o cliente, né, criptografado, utiliza muito de PowerShell, né, e implementa uma diversidade de funcionalidades. Onde reside aí o segredo do PowerShell? Né? Vamos lá. É baseado no PowerShell. Né? PowerShell é uma linguagem, um script, um ambiente de script, né, que já vem desde o Windows 7, salvo engano, né? E é muito presente hoje em dia no Windows 10, no Windows Server 2016, 2019. Né? E é uma ferramenta normal, comum, que já vem no Windows. O nosso famoso telinha preta, né, foi substituído para telinha azul. Ela é fundamentada, né, feita em cima de .NET, que é o .NET Framework, né, e tem assim, uma capacidade gigantesca, né, de você gerenciar, né, as funcionalidades do Windows, do sistema operacional. Né. Primeiro, como é que funciona esse Empire? Ele tem dois componentes básicos, que é o servidor, onde está o atacante, e tem o cliente, que seria o alvo já dominado. E aí ele estabelece essa comunicação entre cliente e servidor. Né? Vocês vejam que o servidor ele é feito em Python, né? Ele vai rodar numa máquina específica, lá, um Linux normalmente, tá? E o cliente ele vai estar rodando na vítima, que normalmente é um Windows. Né?
E aí ele utiliza ali o PowerShell. Ele foi realmente um divisor de águas nessa questão de infraestrutura de comando e controle, pela facilidade que ele dá ao atacante de criar essa estrutura. Né? O que ele fez? Ele basicamente pegou o que já existia, né, no mundo em termos de ferramentas ofensivas e juntou tudo num pacote só e deu o nome de Empire. Vocês vão ver. Né? Então, um conjunto de ferramentas já existentes, elas foram categoricamente ali, classificadas e foram juntadas e criou-se um sistema bem integrado chamado PowerShell Empire. Né? Então, vamos lá. Como é que ele funciona? Né? A estrutura básica. Né? O atacante está aqui com o seu servidor. O servidor ele tem um componente que a gente chama de listener, que é o cara que fica escutando. Ou seja, ele escuta a conexão do cliente. Né? E ele executa módulos. Então, vamos lá. Como é que o alvo, uma vez já comprometido, se comunica com o servidor? Existe uma etapa, né, um componente chamado stager, né, ou às vezes chamam de launcher, que é o seguinte, como é que eu inicio o agente aqui? Através desse stager. A gente vai ver. Então você executa um comando, ele inicia um agente, né, e esse agente, por sua vez, se comunica com o servidor através do listener. E aí o listener, quando quer fazer alguma coisa, ele utiliza de módulos para executar comandos no alvo. Pessoal, uma coisa importante, né? Esta comunicação entre cliente e servidor, ela não é síncrona, normalmente. Não é tipo em tempo de execução, não é on the fly, né? Ou seja, quando o atacante manda um comando, faça isso. Ele não vai fazer na mesma hora. Existe um tempo para isso. Por quê? Como é que funciona? O alvo, o cliente, é que fica de tempos em tempos consultando o servidor para saber se tem algum comando. Isso se chama de beacon. Fica lá, olha, tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para fazer? E aí esse listener, que é onde ele deixa os comandos, né, ele deixa um comandinho ali, e aí na hora certa, o cliente vai lá, consulta, vê que tem um comando, executa o comando do lado aqui, e um tempinho depois manda para cá de volta. Então veja, existe um assincronismo, não é na mesma hora. Você manda o comando, demora um pouquinho e recebe a resposta. Certo? Vamos lá. E agora, né, vamos para a parte prática. Né? Então, sempre que tem demonstração, né, a chance de dar errado sempre é grande. Né? Então, essa parte de demonstração a gente costuma rezar um pouquinho aqui para poder dar tudo certo. Veja, a parte prática começa agora. Né? A ideia é mostrar para vocês alguns mecanismos práticos para vocês entenderem assim, esse contexto todo que a gente falou, como é que ele funciona. Né? Então, a gente basicamente vai percorrer aqui 3 ferramentas básicas que têm características similares e também características que se diferenciam uma da outra, que dão qualidades em umas e outras. Né? E para você ter a ideia de como as coisas estão evoluindo nesse cenário, e evoluindo muito rápido. Tudo começou com o PowerShell Empire. Quando eles tiveram a ideia, todos os outros tiveram a mesma ideia e criaram N ferramentas. Certo? Vamos lá. Mais uma vez, aqui. Posso continuar usando... Foi? Beleza? Aqui. Vamos lá. Então, primeiro, né, pessoal? Deixa eu explicar como é que é o cenário aqui. O cenário é simples, tá? Você vai ter uma máquina aqui que é o Windows, tá? Ela vai ser a vítima. E tem um servidor, outra máquina que é o Kali, vai funcionar como um servidor do atacante. Então, mostrando aqui para vocês rapidamente. Esse aqui é a telinha do Kali, tá? Que é um Linux rodando, que é uma distribuição, né, especializada na parte de pen test. E aqui do lado você vai ter o Windows, que é a vítima. Né? O que acontece? Né? Esse Windows, pessoal, ele tem um servidorzinho web, é um sisteminha web simples que tem uma vulnerabilidade. Então veja, a gente vai rapidamente passar aqui pela fase de exploração. Então, como é que o atacante vai entrar na rede? Como eu falei, são diversas formas, desde e-mail, phishing, né? Algum sistema vulnerável, que é o nosso caso, né? Seja USB, seja engenharia social, de alguma forma ele tem que entrar na rede do atacante. Então, a gente vai aqui rapidamente passar por essa fase. Então, ele tem aqui o sistema, o atacante já passou um tempo estudando a vítima e ele já sabe qual é a vulnerabilidade da vítima. Né? Aqui eu vou utilizar o Metasploit, tá? No caso aqui já está pronto, já tenho o exploit bonitinho para esse cara. Mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu já tenho simulando o atacante,
Ele já fez todo um estudo, toda a coleta de informações, identificou qual é o sistema vulnerável e a porta de entrada para a organização, para o seu alvo, né? Então está aqui. Ele está ali rodando rapidamente e no final, né, tem uma mensagenzinha aqui, pessoal, que é o Meterpreter Session. Meterpreter é como se fosse um shell, né, que o atacante recebe, né, da vítima. É um shell especial, tá? É o shell aqui do Metasploit, que é o Meterpreter. Ok, vamos lá. Como é que funciona? Fecha isso aqui. A gente vai ver que existe uma conexão estabelecida, né, do atacante na máquina. Vou interagir com essa sessão. Vocês vão ver que o Meterpreter, ele tem essa carinha aqui, que é o prompt Meterpreter, né? E ele te dá uma série de opções, né? No help dele você vai ver que ele tem N comandos aqui, desde keylogger, habilitar a câmera, fazer você pegar o microfone, pegar a câmera, né? Tirar screenshots, enfim. Ele tem uma série de funcionalidades embutidas. Mas o que é que interessa pra gente? Vamos lá. Nessa parte aqui, o atacante já tem um acesso ao alvo, né? Então, é privilegiado ou não é? Não dá para saber, né? Então, primeira coisa, né? Ele vai acessar aqui a máquina. Aqui sim, eu já tenho o prompt, né, do Windows do outro lado. Está o comando aqui, who am I? Você vê que, qual é a saída? Ele fala, olha, está o usuário suporte, né? Na máquina Windows 10. Esse usuário, ele é privilegiado, ele não é? Né? Net User, suporte. Você vai ver que esse usuário, ele está no grupo Administrators, mas ele não tem totais poderes, tá? Embora esse faça parte desse grupo. Então, vamos lá. GetUID, voltando para o Meterpreter, né? O Meterpreter tem um conjunto de comandos. Um deles, que é o GetUID, vai informar que ele é o usuário suporte. Beleza, né? Existe um comando que a gente fala getPrivs, né? Que ele restabelece os privilégios desse usuário. Veja, esse usuário ele tem poucos privilégios. Então, mesmo no grupo Administrators, ele não tem tantos privilégios, como a gente achava que ele teria. E aí, uma parte importante, né, que a gente sempre faz é o seguinte. Esse shell aqui, para ele ser mais estável, né, se eu der um PS, seria interessante migrar para algum processo estável aqui da máquina, né, do alvo, né? E um dos processos mais estáveis que existem é o próprio Explorer. Veja, o Explorer rodando como usuário suporte. E a gente pode migrar para esse cara, migrar, se esconder dentro daquele processo. PS, precisão, for, migrate, para o 3328. O que ele está fazendo, né? Ele vai tentar migrar para o Process ID, ou seja, para esse processo aqui, Explorer. Migrou, né? O que é que isso acontece? Qual é o efeito disso? Ou seja, o exploit, né, o payload malicioso, que é o Meterpreter, ele se esconde dentro do espaço de memória do Explorer. E isso já dificulta bastante ali o trabalho de quem vai fazer uma perícia mais para frente, né? Um pouquinho chatinho de esse cara ser identificado. Beleza. Então, uma vez o atacante estabeleceu o seu canal estável, né? E agora? Como é que eu consigo agora estabelecer canal de comando e controle, né, tradicional, né? Assim, essa figura de cliente e servidor. Isso aqui já é um canal de comando e controle, mas para criar um canal mais persistente, né, e mais stealth, que é invisível, o que é que ele vai fazer? Vamos lá. PowerShell Empire, né, ele é feito, como eu falei, em Python, né? Basicamente você baixa todo o código-fonte, compila, no caso aqui, a gente fez aqui via GitHub, tá? Uma vez ele instalado, basta chamar aqui o Empire, e ele vai iniciar o PowerShell Empire, tá? Então, veja, mais uma vez, ele é feito em Python, né? E a ideia é que ele estabeleça um canal com a vítima, né? Tá lá, Empire. Ok. Então, como é que funciona, né? Primeira coisa, eu preciso configurar, né, um listener, que é quem vai ficar escutando aqui do lado do servidor pela conexão do cliente, do alvo. Como é que funciona esse listener? Então, vamos lá. Tem aqui, dá um help. Você vê que ele tem uma série de comandos. Um deles, né, é o listener, para você configurar, né, quem vai escutar do lado do atacante. Vamos lá, listener. Ok. Tem ninguém configurado. Ele fala, olha, não tem nada. Ok, não é isso que eu vou configurar agora. Então, próximo passo, use listener. Né? Eu dou um tab aqui. O que acontece? Ele está mostrando para a gente quais são os listeners, quais são os protocolos que ele pode funcionar. Né? A maioria deles é HTTP. Ou seja, o que é que ele vai criar? Ele vai criar um servidor web HTTP que vai ficar lá escutando. E o cliente vai ficar toda hora indo nesse servidor em procura de quê? Comandos. Tem algum comando? Tem algum comando? Alguma coisa para fazer? Vamos lá. Então vamos utilizar o tradicional.
tem o HTTP, está aqui. Se eu der um info, né, vocês vão ver que existe uma série de configurações para esse servidor especificamente. Mas o que interessa para a gente, né? Rapidamente aqui. Tem delay. O que é isso? O delay é de em quanto tempo aquele agente, né, vai ficar fazendo o pooling, né, o beacon, no servidor para saber se tem algum comando ou não. Isso aqui é importante. Veja, esse dado aqui é um dos que mais, digamos assim, normalmente aonde quem defende vai estar observando a rede. Se você está monitorando a sua rede, né, e o agente está lá de 5 segundos, isso aqui é em segundos, né, dando o pooling, né, isso chama um pouquinho de atenção. Mas cuidado, para verificar isso dentro de um contexto grande, uma empresa grande, com um tráfego gigante, né, não é fácil. E além disso, ele consegue fazer uma coisinha muito boa, que é o seguinte: de 5 segundos é muito fácil de você identificar um agente fazendo comando e controle. Mas ele pode implementar uma coisa que a gente chama de jitter, que é o default, assim, um delay desse beacon. Então, o que é o jitter? Né? Ele randomiza esse tempo. Ao invés de ser 5 segundos, agora é 5, depois de 1 segundo ele faz outro, depois de 1 minuto ele faz, depois de 10 segundos. Então, ele randomiza isso. Dificulta muito essa detecção. Mas vamos lá, vamos manter aqui. Eu vou colocar aqui 1 segundo. Então, vamos lá. Set, default, delay. Vai ficar de 1 segundo. Por que 1 segundo? Para a gente ver aqui a resposta rápida, senão a gente vai ter que esperar aqui um tempinho. Tá? Outra coisa aqui importante, deixa eu ver, para a gente... Vou mostrar para vocês, é o seguinte. Ele simula como se fosse um IIS, que é o servidor, o serviço web lá do Windows. Né? E lembrando que a gente está no Linux. Então, ele tenta ao máximo se esconder de quem for procurar. Né? Olha, esse servidor, ele é malicioso, ele não é. Então, ele tenta se disfarçar ao máximo. Uma vez que você setou ali algumas configurações básicas, que é de delay, o que ele vai representar, você já pode executar. O que isso representa? Né? Uma vez que ele executa, ele já está escutando. Né? Qual é a porta do protocolo HTTP, pessoal? Porta 80. Porta TCP ou DP? TCP 80. Então, como a gente não falou nada, ele vai levantar a porta TCP 80 e vai ficar lá, escutando. Então, para a gente ver como é que a carinha dele, né? Eu vou chamar aqui o localhost, tá? E quando você chama, ele tem a cara do IS. Então, aí já dá um primeiro impacto para quem... Opa, isso aqui deve ser uma página realmente de um servidor. Né? Se você for tentar chamar alguma página que não existe, ele dá o mesmo erro do IS. Então, ele tenta ao máximo simular um servidor com Windows. E olha que é Linux. Isso tudo faz parte do mecanismo dele de tentar se disfarçar. Beleza? Pessoal, até aí. Todo mundo me acompanhando? Beleza? Sim. Ótimo. Então, veja. Aqui a parte é mais prática e, como eu falei, eu quero mostrar para vocês na prática como é que funciona. Até agora, o que a gente fez? Só levantou o servidor. Certo? A gente não criou ainda o agente. Né? Eu falei para vocês, para esse agente ele funcionar, existe um lançador, ou um stager, ou um launcher. Né? Como é que funciona? Agora vamos lá na parte do lançador. Né? Esse carinha, eu vim aqui, está lá, o acesso. Você pode botar aqui agents, mas não tem nenhum agente. Né? Ele tem listeners aqui, ou seja, já tem um listener aqui funcionando. Tá? O listener, que é o servidor, ele usa o protocolo HTTP e está com o nome padrão HTTP. Você pode mudar esse nome também. Tá? Vamos lá. E aqui tem use stager. O use stager, ele vai mostrar para a gente quais são os lançadores. Tem lançador para Windows, para Linux, para macOS e tem os multi-launchers, que são para todos. Né? Então, vamos utilizar aqui o launcher. Okay. E nesse multi-launcher, o que a gente vai fazer? O padrão, pessoal, desse lançador é o PowerShell. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, via PowerShell, criar esse agente. E o mais importante, esse agente ele precisa se conectar a qual listener? É o mais importante aqui. O listener, quer dizer para ele, olha, set listener HTTP, que foi o nome que ele batizou. Então, com isso aqui, ele vai configurar o lançador. E agora, o comando é generate. Ele gera um comando que é PowerShell.
codificado em base 64. Então, eu preciso executar este comando lá no alvo. Né? Então, como é que eu executo esse comando lá no alvo? Tem várias maneiras. Primeiro, a gente já tem o acesso aqui do alvo, né, não privilegiado, e a gente quer criar um agente. Eu poderia muito bem vir aqui no shell, né, e executar o comando direto, mas eu não vou fazer dessa forma. Às vezes ele não responde muito bem esse tipo de coisa. Tá? Basicamente, a gente vai copiar tudo isso aqui. Tá? Isso aqui, vou colocar no arquivo chamado agent.ps1. PS1 é a extensão de PowerShell, tá? De scripts de PowerShell. Vou copiar esse cara. Está lá copiado. Então, e vou disponibilizar esse script, né, via um servidor web usando Python na porta 8080. Né? Então, por que eu fiz isso? Tá? Existe uma forma de você executar esse agente, né, que a gente chama de fileless, né, sem tocar no disco, né, lá no alvo. Né? Então, primeiro, eu subi um servidor web que está disponibilizando o lançador. Né? E agora, aqui, no alvo, eu chamo o shell, e aí via PowerShell, tem um comandinho aqui, eu vou copiar, colar aqui para não ficar digitando, senão vai perder muito tempo. Aqui, pronto. Agora, esse comandinho aqui, ó, a gente vai colar. Beleza, aqui. O que é que esse comando faz? Ele utiliza o PowerShell, né, com alguns parâmetros, que é no profile, né, execute by path, que é para passar algumas políticas de execução, e ele vai atrás daquele arquivo, que é o agent.ps1, para executar o lançador, né, para criar o agente. Dessa forma que a gente faz, pessoal, chamando aquele ali, ó, IEX. IEX é um comando do PowerShell que significa Invoke Expression. O que é que ele faz? Ele percorre, vai lá naquele servidor web, baixa aquele arquivo em memória e executa em memória. Então, se alguém for um dia fazer alguma análise, ele não vai achar o agent.ps1 no disco. Tem que fazer uma análise de memória para saber o que o cara executou. Mas não só isso, né? A gente vai ver que tem outros mecanismos de você identificar esses scripts sendo executados. Então, essa é uma técnica muito utilizada pelos atacantes, tá? PowerShell com Invoke Expression. Quando dá certo, ele recebe esse sinalzinho aqui, tá? Então, vamos lá. O sinalzinho está ali. O que é que significa? Agora, pra vocês perceberem, ele vai dizer, olha, iniciou um agente. E agora eu tenho um agente conectado. Eu posso interagir com esse agente. Agents. Ele vai dizer, olha, você tem um agente, tá? Esse agente está conectado. E se vocês perceberem, aqui, ó, esse número, esse horário, ele indica qual foi a última vez que ele se conectou. Como a gente botou de 1 em 1 segundo, ele fica de 1 em 1 segundo atualizando esse dado. Tá? E agora, você vai ali, está lá, interact, né? Com o agente, você pode interagir. Quais são os comandos que você tem? Diversos, tá? Diversos comandos. Um deles, por exemplo, eu quero executar algum comando lá. Tem que fazer shell, ipconfig. Né? Aqui está rápido, tá? Ele está respondendo que está em 1 segundo. Então, você manda um comando, né? E ele responde. Né? Então, o que ele está fazendo? Qual é a dinâmica disso daqui? Quando você executa um comando aqui, né, o servidor disponibiliza esse comando numa página web, o cliente vai de 1 em 1 segundo consultar essa página, vê que tem um comando, executa e passa para cá. Tudo isso aqui feito via HTTP. A gente configurou HTTP. Pode também configurar HTTPS, o que dificulta ainda mais, né, a análise do tráfego. Então, se você for fazer um Wireshark desse cara aqui, né, for fazer um sniffer, o que vai acontecer? Vamos rodar aqui as coisinhas para vocês verem. Wireshark, colocar para rodar enquanto a gente executa ali os comandos, tá? Aqui, acionei, né? Ok. Vocês vão ver o seguinte, ó, que esse carinha, ele fica toda hora consultando, toda hora consultando, tá? E quando a gente dá os comandos, né? Ali, vou lá, shell netuser, para listar os usuários, né? Ele lista os usuários, né? Shell wmic QFE, que é que esse cara faz, né? Ele lista aqui quais são os hotfixes da máquina, né? Todos esses comandos, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, no Wireshark, para quem está acompanhando, vocês vão ver o seguinte, tá? Ele fica tentando pegar, né? Fazendo a consulta ali, dando vários gets. Get,
mas get em nomes como se fossem normais, tá? Aqui não dá para ver, tá muito pequeno, mas tá lá, get admin .get.php, né? Get login process PHP, né? Então, quando você vê, por exemplo, HTTP request, vou fazer um filtro pelo método post. Então, quando você vê um post, o que é que significa? Normalmente, post é o agente passando alguma informação para o servidor. Isso dá um follow TCP stream. O que é que você vai ver? Seguinte, esse post aqui, pessoal, a resposta que ele dá está no formato do post. Veja, o formato do post, você consegue ler? Vocês estão conseguindo ler, identificar o que está escrito ali? Não. Aquilo ali é cifrado. Ele não manda nada em claro. Mesmo o canal sendo um canal em claro, que é HTTP, né, o conteúdo que ele manda não é em claro, é cifrado. Então, você olha ali, você não consegue identificar, você consegue identificar a resposta do servidor, que é só uma resposta para enganar, mas o post é aquela hora que o cliente está passando informação para o servidor. E aí é onde começa a filtrar informações, tá certo? Então, esse é um mecanismo, né, básico ali de funcionamento do PowerShell Empire, né? Então, aqui, pessoal, você pode fazer, né, uma série de funcionalidades, tá? Você consegue extrair informações, implantar informações, criar persistência, você consegue escalar privilégio, né? Então, em termos de módulo, né, ele tem uma série de módulos, né? Módulos, deixa eu ver, awareness, módulos, né? Se eu der um tab, ele vai ver que você tem uma série de ferramentas, né, e módulos, né, são diversos. O que é isso aqui? Isso aqui são módulos implementados, né? Alguém implementou esse módulo, né, e a equipe do PowerShell incorporou, né, no PowerShell Empire. Então, se você quiser escalar privilégio, né, se você quiser estabelecer algum mecanismo de persistência, né, é só saber qual desses módulos você vai utilizar. E ele é bem simples, bem fácil de utilizar, tá certo? Então, não vou me delongar muito aqui no caso do PowerShell Empire, porque só para mostrar para vocês o básico, como é que ele funciona, tá? Eu quero mostrar mais outros dois mecanismos ali, e para também não demorar muito, né? A gente já tem aí só mais uns 30 minutinhos para a gente demonstrar. Então, veja, esse aqui é o funcionamento básico, tá, de um sistema de comando e controle, né? E o foco do PowerShell Empire foi justamente esse, né? Criar mecanismos que explorem o PowerShell. Tudo que ele faz na máquina, né, todos os comandos, é basicamente comandos em PowerShell, né? E isso dificilmente você monitora, dificilmente. Então, para pegar esse tipo de coisa, você tem que estar monitorando a rede, monitorando o alvo, né, com aqueles comandozinhos em PowerShell, tá? Então, vamos lá. Vou sair daqui, deixa eu matar esse rapaz. Agents, view. Bem. Pode matar. A gente vai aqui só sair. E pronto. Ele mata. E, ok. Então vejam, esse aqui foi uma forma rápida, tá, de apresentar para vocês, né, o PowerShell Empire. Existem N funcionalidades, tá? Só para não me delongar e dar tempo de mostrar outros mecanismos, né? E como eu falei, ele tem essa capacidade de você fazer essa comunicação via HTTP ou HTTPS, né? Não mostrei HTTPS, vou mostrar mais para frente. Próximo, né? Qual seria aí? Não poderia deixar de falar. O PowerShell Empire, pessoal, infelizmente, ele foi descontinuado, infelizmente para quem ataca, né? Ele foi descontinuado agora em agosto de 2019. Né? A equipe que criou, que é o SpectreOps, ela falou, olha, nós vamos descontinuar, até porque dá um trabalho danado para manter, mas qual foi o motivo? Ele falou, olha, o nosso objetivo era alertar a comunidade sobre o potencial, né, do PowerShell para as características ofensivas. E aí, eles, depois de uns 3 anos de mantendo essa ferramenta, eles acharam que chegaram no objetivo e não vão mais manter. Né? Existe um grupo que vai manter um fork, né? Se não me engano é BC Security, vão manter um fork aqui do PowerShell Empire. Mas, qual foi a grande benefício, a contribuição do PowerShell Empire? Ele abriu, né, a mente de muita gente para a capacidade não só do PowerShell, mas de outras ferramentas que podem estabelecer esse mesmo canal de comando e controle. Que aí a gente vai mostrar. Dentro desse contexto, né, dentro daquelas 30 ferramentas que a gente mostrou, existem algumas principais ali. Né? Tem o Covenant, tem o Faction C2, o Merlin
que é muito bom, Silent Trinity. Vamos falar agora, né, um pouquinho do Covenant, né? Então, qual foi a ideia do Covenant? Quem criou o Covenant, né? Foi também uma equipe da parte de segurança, e eles criaram o Covenant, né, utilizando .NET, na verdade C Sharp. Por isso, né, pelo fato de ser em C Sharp e .NET, né, ele normalmente executa em Windows, servidores Windows, né? Mas, né, nesse caso, você também pode usar o .NET Core. O .NET Core é basicamente o framework .NET que pode rodar em Windows, Linux e macOS. E dessa forma, você instalar o Covenant em Windows, Linux e macOS, tá? Mas qual foi o diferencial do Covenant, pessoal? Eles buscaram facilidades. Eles buscaram facilitar a vida, né, do atacante ou do Red Team. Então, em exercícios de Red Team, uma das fases importantes é estabelecer esse canal de comando e controle. E aí ele falou, olha, vamos criar uma ferramenta que seja interativa, que a gente possa facilmente colocar várias pessoas, o grupo, o time, e aí criaram o Covenant. Então, ele preza muito pela parte colaborativa e intuitiva. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou utilizar o Covenant usando Docker. Então, para quem não conhece, né, Docker é uma forma de, digamos, um mecanismo de virtualização, né, sem que você precise utilizar um hypervisor, como é o caso do VMware, né, o XenServer, KVM. Então, é uma camada de abstração, né, e você consegue subir aplicações em cima, né, desse sistema que a gente chama de Docker. Então, eu consigo rapidamente, é outra coisa muito importante, né, a facilidade que você tem de subir um mecanismo de comando e controle usando Docker. Muito rápido. Sim, é coisa fantástica. Então, para quem trabalha, seja na parte, digamos, white hat, né, parte legal da coisa, né, para você subir esse servidor num exercício de comando de Red Team, é muito fácil. Então, vamos lá. Demonstração. A ideia é mostrar para vocês, né, como é que ele funciona. E esse aspecto de facilidade, né, ele é realmente muito, muito fácil de utilizar. Vamos lá. Covenant. Aqui. Carinha. Aqui. Tá. Eu preciso levantar aqui o Docker. Ele está rodando. Então, start. É o Docker. E o servidor, basicamente, é um comando simples aqui. O Docker vai fazer. Esse aqui é um comando em Docker, tá? E estou dizendo o seguinte, olha, levante um servidor do Covenant, né? A senha que eu estou colocando aqui, é o seguinte, usuário admin, né? E uma senha para acessar o servidor. Esse servidor, que é o que vai rodar do lado do atacante, né? É o que vai ser o equivalente ao listener, o cara que vai ficar escutando as conexões dos clientes, né? Lembrando aqui, né? Esse cara na hora que ele levanta na porta 7443, tá? Voltando aqui para a nossa parte aqui, isso aqui, não esquecendo que a gente tem uma seção do Meterpreter, né, lá no alvo, né? E aqui o Covenant ele já subiu. Como é que a gente faz agora? Vamos lá. Call host, porta, ele dá aquele alerta porque é um HTTPS, tá? Aceita os riscos, tá? Então veja, primeira coisa, interface web. Então você consegue controlar os seus alvos por uma interface web e vocês vão ver como fácil é manusear essa interface web. Então, está aqui, a gente tem lá admin, a senha para entrar. Tá? E aqui ele tem um dashboard, né? Com as características lá de listener, né? Launchers, né? E agora, os agentes, ele chama de grunts, tá? É só mudar o nome, é a mesma coisa, né? Isso na segurança, eu acho que vocês já se familiarizaram com isso, né? Assim, se você quer ser famoso, né, dentro da segurança, é simples. É você pegar uma coisa que já existe, né, dar um nome diferente, e aí você fica famoso. Certo? É simples, muito simples. Tá? É só inventar um nome bacana que pegue, né, e aí você vai ser famoso para da vida. Vamos lá. Dashboard. Listeners, tá? Vamos lá. Na hora de criar um listener, né, tá aqui, create, ele é bem simples, tá? Ele dá uma ideia, ele fala assim, olha, vou me conectar na porta 80, né? Só preciso dizer qual é o endereço. Eu vou botar o endereço da máquina local. Está soltando aqui. 72, 6. Embaixo tem um profile. Pronto. Nessa hora, ele já criou, já vai criar, de imediato, um listener. Já está escutando na porta 80. Né?
E agora, o lançador, os launchers. E aí ele oferece uma série de lançadores, tá, pessoal? PowerShell, binário, WMI, C-Script. Então, vamos utilizar o PowerShell, como a gente fez na outra vez, tá? Aqui. E aqui, veja, é tudo gráfico, tá? Tudo gráfico. Então ele bota aqui, ó, delay. Quero botar um delay de 1 segundo. Tá? Jitter. Veja que aqui ele já implementa, por padrão, um jitter. Lembrando que o jitter ele faz o quê? Ele randomiza esse delay. Pode ser de 1 segundo, de 3, de 4, de 5, para dificultar o mapeamento via beacon, tá certo? E agora, basta só gerar. Veja, na hora que você clica em gerar, ele cria aqui duas formas de você chamar esse agente. Basta copiar e fazer aquilo que a gente fez no outro. Né? Vou copiar aqui, ó, carinha, tá? Copy, voltar aqui para a distribuição, vou remover aquele agente antigo, chamo de agente de novo, tá? Copio o conteúdo, veja que também é a forma, né, ofuscada, né, digamos, encodada daquele comando, tá certo? Vou distribuir via Python. Isso aqui, eu estou disponibilizando o agente lá para o atacante e agora lá para a vítima, né? E beleza. Gerei o agente, o lançador, na verdade, né? Basta agora chamar carinha e fazer o mesmo PowerShell que a gente fez antes. É isso. Lembrando, né? A gente aqui está chamando via PowerShell, Invoke Expression, mais uma vez. Quando ele recebe isso aqui, ó, sinal de que o agente se conectou. Né? Aqui, ó. E aqui, quando você vem no Grunt, você vai ver um agente conectado. Tá certo? Olha lá. Esse carinha. Quando você clica aqui, né, ele dá para você uma série de opções, que é interagir com ele, executar tarefas, né? Ou agendar tarefas. Né? No caso de interagir com ele, vamos ver que ele tem aqui embaixo, né, uma linha de comando. Está aqui um help. Né? Ele é bem intuitivo, ele completa, né, as coisas, tá certo? E aí tem uma série de comandos. Né? E isso facilita bastante, pessoal, a utilização. Por quê? Veja, você tem aqui uma interface web, você tem cá o dashboard, que vai mostrar para vocês, né, quem é que está, quais são os listeners, quais são os agentes. Né? Uma coisa bacana que ele faz, né? Se você tiver uma série de agentes, você tem aqui, por exemplo, né, o listener e ao redor deles, né, os agentes, os grants, tá certo? Tudo que você conseguir como credenciais, né, ou outras informações, ele guarda num banco de dados, e a gente vai ver aqui rapidinho como é que funciona. Então, por exemplo, está aqui, você vem aqui no grant desse, está aqui o agente, você pode interagir diretamente com ele. Né? Um dos comandos que tem aqui, rapidamente, por exemplo, screen, e veja que ele completa, tá? Screenshot. Tá? Quero que ele dê um screenshot do nosso alvo. Né? Tem o comando. Se ele executar, ele vai mostrar para a gente aqui na tela já a imagem que é lá do nosso Windows, né? Que é essa telinha aqui. Então, e não só isso, pessoal. O que é que ele faz também? Como eu falei, no database, né? Deixa eu observar aqui, ó, em screenshots, ele guarda essa informação. Né? Então fica tudo armazenado. Certo? Outra coisa, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer um download de um arquivo, você pode... Esse carinha aqui, ó, ele tem na tela, tá? Um PDF, que está aqui no canto superior. Você pode extrair essa informação, né? Como é que você extrai? Tem várias formas de você extrair. Você pode fazer da forma tradicional, que é você interagir com ele. Ele tem aqui um download, né? E aí você diz o caminho, users, port, desktop, /inf, PDF. Né? O que é que ele vai fazer com isso? Ele vai receber o comando, né, e vai baixar o arquivo. Uma vez que você executou o comando, e fazer aquele download, e você vem aqui em data, né, o data, em downloads, ele já vai deixar para você disponível o PDF, ou seja, qualquer arquivo que você pediu para lá, ele fica aqui guardado. E vejam, tudo isso ele guarda num banco de dados. Então, né, vejam aí a facilidade que você tem,
né, de executar uma infraestrutura de comando e controle. Ele foi criado para isso, para facilitar, para ser rápido. Você tem um time trabalhando por trás, né, e ali interagindo em tempo real com maior facilidade. Entendeu? E isso aí realmente representa, né, um avanço grande nessa parte de comando e controle. Você vem aqui, né, baixa abrir o arquivo, está aqui, né, e aqui ele mostra que é um PDFzinho, tendo alguma coisa confidencial. Tá? Um exemplo. Então, esse cara, o diferencial dele é justamente essa questão da interatividade da parte web. Eu vou matar o agente, dar um exit, mata esse cara, tá ali, mata. Também posso matar o listener para ele deixar de escutar. Um stop e delete. Né? E pronto. E aqui a gente pode também sair. Saiu aqui. Posso agora, ele também já saiu. E o Covenant, que estava aqui, ó, eu posso já matar. Vejam, isso aqui com Docker, né? Vê aqui Docker, PS, -A, já matou esse cara, eu vou dar remover a imagem. Pronto, veja. Então, desde a facilidade de você levantar um sistema de comando e controle com o Docker, em uma linha de comando, né, de você interagir via web, né, isso com sua equipe, né, de você executar comandos. Então, vejam como é fácil, né, para um atacante estabelecer. E vejam, ele está usando protocolos padrões, tá? HTTP, HTTPS. Isso numa rede que tem um tráfego gigante, para você identificar, não é uma tarefa fácil. Você tem que ter um trabalho enorme ali de monitoramento. No caso, né, de um comprometimento, né, a forense de rede, você tem que ter mapeado desde captura de pacote, logs, né, arquivos, netflow. Né? E vamos lá, para finalizar aqui a nossa demonstração, eu vou colocar aqui, falar para vocês de mais uma última ferramenta, né, que tem um diferencialzinho bem interessante, e o nome dela é Silent Trinity. Silent Trinity, pessoal, é uma ferramenta que ela está em desenvolvimento. Quem desenvolve essa ferramenta é um carinha conhecido como Byte Bleeder, né? E ele trabalha hoje, né, numa empresa muito boa lá nos Estados Unidos, que é a Black Hills Information Security, que é do John Strand. É um garoto, tá? Ele já inventou, criou aí uma série de ferramentas e essa é mais uma delas. Ele está em desenvolvimento constante dessa ferramenta. Ela é muito nova, muito recente. Qual é o diferencial dessa ferramenta? Tá? Ela é multiusuário, como todos os outros, mas ela também é multisservidor. Você consegue criar um cluster de servidores. Segundo, ela é feita em Python 3, IronPython, C Sharp, Golang e .NET. Todo mundo aqui conhece Golang, né? Todo mundo é especialista em Golang. Eu não sabia nem o que era isso quando eu vi essa ferramenta. O cara falou, eu desenvolvi em Golang porque Golang é muito legal. Eu falei, pô, legal. Mas é uma linguagem nova, tá? É uma linguagem interpretada, ou seja, você não precisa compilar nada, né? E é fantástica, gente. Depois que você vê a coisa funcionando, é de arrepiar. Então, o que acontece? Ele fez uma mistura de linguagens para criar uma coisa que ele chama de BYOY. Falei para vocês, você quer ficar famoso em segurança? O que você faz? Você cria um nome novo, mas que é algo velho, tá? Ele chamou de Bring Your Own Interpreter. Falando assim, não dá para entender nada. A gente vai entender mais para frente. Então, veja. Ele tenta evitar usar muito PowerShell. Por quê? Hoje em dia, as defesas estão de olho em PowerShell. Executou o PowerShell, o cara está ali de olho para ver o que é. Né? Ele tem uma gerência por linha de comando, não é web, mas é bem intuitiva. E ele permite um trabalho em equipe muito boa. Né? Que trabalho... Como é que ele faz isso? Ele utiliza, chama de WSS, que é Security WebSocket. Né? O WebSocket é tipo de protocolo, né? Diferente do HTTP, ele é full duplex, é rápido, né? Você não precisa... e como ele é rápido, é full duplex, você consegue em tempo real interagir, né, entre os participantes. Um cara conseguiu uma informação, já compartilha, o outro já enxerga, né? É fantástico, tá? Então, o Bring Your Own Interpreter, qual a ideia dele? Ele falou o seguinte, olha, vamos aproveitar de uma característica do .NET, né, que você consegue, né, por exemplo, utilizando uma linguagem chamada de, por exemplo, IronPython. O que é IronPython? É Python para .NET. Então, você consegue escrever, né, nesse caso aqui, payloads, né, exploits em Python, mas que vai funcionar em .NET. Beleza. Só que, no caso, ele utilizou Golang. E por que ele está usando isso? Né? Mais uma vez, né, .NET, Windows, né, ele consegue executar isso de forma mais fácil
na máquina. Mas o que acontece? Não é só isso. Existe um mecanismo, né, que ele utiliza do stager, que é como é que ele vai carregar o interpretador da linguagem. Para eu usar Python, eu preciso ter um interpretador de Python. Para eu usar o Booleang, eu preciso ter um interpretador de Booleang. Então, uma primeira etapa, na hora que ele estabelece o canal de comando e controle, na hora que ele levanta o agente, é criar em memória um mecanismo utilizando C#, tá? C# interage com as APIs do Windows e do .NET. Ele cria em memória um interpretador. O que é que ele faz? Né? Basicamente, ele faz com que a vítima ela faça um download de um arquivo zip, que são os componentes do interpretador, digamos, do Python, e em memória ele carrega o interpretador. E quando ele manda fazer as execuções, os módulos que executam alguma coisa na vítima, o que é que ele passa ali? O código fonte, que por exemplo seria um Python, em memória ele carrega, em memória o interpretador executa e dá a resposta. Se você for capturar, não tem nada em disco. Se for um tráfego cifrado, você também não vê. E se você for fazer uma forense de memória, você só vê o interpretador e os comandos. Então, assim, isso dá uma dificuldade gigantesca. Você identificar esse cara rodando na sua infraestrutura, né? E aí, para a gente aqui agilizar, vamos lá para mais um demo aqui desse carinha, né? Então, como é que ele funciona? Vamos lá. Esse cara, primeira coisa, eu preciso levantar o servidor. Ele tem um arquivo aqui, que é o Silent Trinity, Team Server. Preciso rodar ele em algum IP. No caso aqui vai ser o localhost, que eu estou aqui, tá? E alguma senha. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou levantando o servidor. Servidor, tá? Ok. O servidor está ali. E agora? Ele auxilia esse trabalho em equipe. Com esse servidor levantado e com a senha, qualquer um pode se conectar. Então, como é que ele se conecta? Ele abre uma porta, é a porta TCP 5000. Vem aqui, ó, como cliente, tá? Conectaria, esse carinha, vou botar aqui, conectar o Python dele, tá aqui. Python 3, tá? Esse arquivo, que é o Silent Trinity, eu vou dizer que eu sou cliente. E via WSS, eu quero me conectar como usuário 1. O usuário, pessoal, pode ser qualquer nome, tá? A senha, que o cara está lá com o hacking, né? No servidor, no caso aqui é 127.0.0.1, na porta 5000, que é a porta que ele abre. Então, veja, ele se conecta rapidamente, que é WSS. Então, você pode, né, ter várias pessoas conectadas. E ele é essa linha de comando aqui, tá? Só que é uma linha de comando interessante, que ela completa, tá? Ela completa os comandos. Né? E a filosofia, pessoal, é a mesma coisa, tá? Não é listener, vou criar um listener, tá certo? Posso pegar informações do list, deixa eu ver, do listener. Ele tem que tipo de listener? WMI, HTTPS, HTTP. Vamos utilizar agora HTTPS, tá? Aqui, use HTTPS, beleza. Posso dar um list menos A, ele dá informações, né? Daqui, options, tá? Ele passa informações. Quais são as informações? Ele já tem um certificado, ou seja, ele vai levantar um servidor de HTTPS real, né? Vai cifrar tudo isso. Então, vamos lá. Agora aqui, help, tá lá. Agora eu só dar um start, ele iniciou, tá? Dá um list, tá ali, ele iniciou um servidor de HTTPS, né? Que seria o servidor que o nosso agente ou cliente vai se conectar. A filosofia é a mesma, não muda, tá? Você precisa utilizar aqui, ó, um agente, né? User agent, listener, tem aqui. Você precisa levantar um servidorzinho, servidor não, um agente, né? Stagers, né? Faz os stagers, do stager. Aqui, tá. Aqui, né? E aí, como stager, eu preciso escolher qual é o nosso servidor. HTTPS, esse cara aqui. Então, list -a. Tá. O stager também. Pode ser PowerShell, C#. Então, vamos lá. Use, PowerShell e esse servidorzinho. E o servidorzinho que é HTTP. Agora, help.
Aqui, ah, tá. Stagers. Para aqui. Ah, beleza. Deixa eu lembrar aqui, pessoal. Ah, tá. Abrir aqui. Esse carinha, ele é bem recente. Vou pegar minha cola aqui. Essa colinha aqui. Tiver. Só lembrei. PowerShell Options, HTTPS. Isso. Generate HTTPS. Pronto. E agora ele gera, o que ele faz? Ele gera mais uma vez um PS1, que é o PowerShell, que eu preciso executar. Né? E onde é que está esse cara? Então está aqui, ó. CD, OPT, ele cria no mesmo lugar aqui, tá? E, por sua vez, a gente vem e distribui esse cara também, né, pelo esse carinha, né? E, no mesmo princípio do outro, a gente vai executar o mesmo comando, tá? Para, né, pegar esse carinha aqui. Vou levantar aqui na porta 80. Staging. A gente utiliza o PowerShell só para fazer o lançador e, por sua vez, ele vai utilizar aqui o Golang. Vou botar para rodar. Opa. Pronto. Então, qual é o princípio, pessoal? É a mesma coisa que a gente fez no outro. Estou aqui, botou o esteja. O que acontece? Vejam. Nessa hora, ele já começa a fazer uma coisinha diferente dos outros, que é, em memória, ele carregar o interpretador do Golang. Então, ele vai utilizar a linguagem Golang para executar os comandos. Né? E agora, uma vez que ele consegue se conectar, ele fala, criei aqui, você tem aqui uma sessão estabelecida, sessions. Tá aqui um... Né? Você vai ver que tem uma sessão com esse carinha aqui. Né? E aí você começa a interagir com esse cara. E o diferencial é o quê? Que ele está usando tudo em memória, carregando o interpretador em memória, executando os comandos em memória, via o quê? Você passa para ele o código-fonte de alguma coisa, ele interpreta e executa. Uma das coisas que dá para utilizar, que fica só para mostrar o potencial desse cara, deixa eu ver aqui, use. Aqui, fica mais fácil. Tá. Tem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Vou utilizar uma carinha. Tá. Usar o módulos, né? Aqui nos módulos, se você perceber, todos começam com /bool alguma coisa, que é a característica do Golang. Né? Eu vou usar o Golang. Eu vou usar aqui use bool, ele completa aqui o credential feature. Esse carinha aqui, para vocês terem uma ideia, né? Ele dá uma mensagem na tela do usuário. Então, por exemplo, uma vez que você está lá dentro, executando, né, nos seus alvos esse agente, né? Uma das características, ele é muito bom na parte de engenharia social, por exemplo. Então, eu quero aqui pegar a credencial de algum usuário. Vou botar aqui set, message box, né? Sistema de cadastro, por exemplo. Né? E aí, é que a gente faz. E aí eu peço para ele rodar, pedir para ele rodar aqui, naquele usuário específico, naquele cliente específico. Quando eu peço para ele executar, o que acontece do lado do cliente? Veja, aparece uma telinha bem feitinha, dizendo, sistema de cadastro, por favor, informe sua senha. Então, isso, né, dentro de uma rede gigante, veja, um simples comando, você pode dar isso aí, sei lá, em 20, 30, 50 mil máquinas. Né? E aí que o cara,
liga lá o helpdesk, fala, olha, sua máquina está com problema, né? Eu preciso que você passe aqui as informações para poder executar a tarefa. O cara, tudo bem. Está lá, suporte, né? O cara vai lá, digita, né? E bota lá a senha secreta, cara. Né? E aí, na mesma hora, pessoal, né? Aqui aparece, né? O usuário e a senha. Então, vejam, é só para mostrar para vocês quão fácil, hoje em dia, é de você montar uma estrutura de comando e controle. A gente veio do PowerShell Empire, que foi quem criou isso, foi para o Covenant, que a característica dele principal é ter a facilidade, uma interface web, e aí a gente veio para o Silent Trinity, que utiliza uma linguagem diferenciada e tudo mais, e executa tudo em memória. Então, isso, pessoal, é só a ponta do iceberg, tá? Então, assim, o que eles podem fazer de verdade, né, é muito mais que isso. Quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, existe um estudo recente, tá, feito pelo pesquisador George Ortilis, né? Ele criou uma matriz de C2, na qual ele lista, né, todas as ferramentas, né, e fala o seguinte, olha, qual é a linguagem que ela usa, qual é o agente que ele usa, né, qual é o canal de comando e controle, tem uma interface web, SLI, ou seja, ele fez um estudo, fez uma coletânea, né, de todas as ferramentas de comando e controle e fez um estudo em cima, né, para determinar qual é a melhor, qual é o pior, quais os aspectos são positivos e negativos. Vale a pena dar uma olhadinha nesse material. Então, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação, veja, a gente foi nessa parte prática, né, e aí em termos de defesa, né, como é que a gente pode se defender, né, como é que a gente pode pelo menos tentar detectar ou, né, inibir esse tipo de ataque. Veja que dentro da cadeia do Cyber Kill Chain, né, o atacante já está lá dentro. Está lá dentro. Né? Então, ele precisa, pelo menos, impedir, né, que o atacante chegue no seu objetivo final. Né? E aí o que acontece? Né? Para defesas, né, para ameaças tradicionais, eu costumo mostrar, né, existem defesas tradicionais. Agora, para ameaças bem mais avançadas, né, eu costumo dizer, não tem outra solução, só tem uma solução. Né? Só esse cara aqui resolve. Né? Então, esse aí resolve qualquer coisa. Mas, sem brincadeira, para você ter uma solução efetiva, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Vejam que ali foram vários aspectos. Né? Então, a gente não cobre só um aspecto. Aspecto de rede, aspecto de sistema operacional, memória, enfim. Você tem que ter uma equipe que trabalhe, né? E ali assim, 24/7, infelizmente, né? Mas para impedir esse tipo de coisa, né, é muito difícil. Tá? Vamos lá. Então, a defesa, né, a abordagem, como eu falei, ela saiu mais da prevenção para a detecção e resposta. Né? Existe um lema que a gente ouve muito, que é Prevention is ideal, but detection is a must. Ou seja, o mundo ideal seria você prevenir, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ser um dia comprometido. E aí o foco realmente é detecção e resposta. Então, onde eu quero chegar, né? A gente chega naquela questão seguinte, a gente tem que ser mais proativo. A gente não pode só esperar e responder a incidentes dessa natureza. Ser proativo em termos de procurar. Então, tudo aquilo que a gente viu, a gente pode procurar por indícios. Os beacons, né, o PowerShell sendo executado. Então, se a gente for fazer uma análise, né, mais detalhada, né, quando o beacon, né, não existe um jitter, né, é fácil. Isso aqui foi, né, tirado ali desse exemplo. Então, de tantos segundos ele está lá. É fácil você detectar isso. Mas se ele começa a variar, fica um pouquinho difícil. Né? Você pode, analisando o tráfego de rede, ver que ele sempre faz as mesmas consultas. Né? Cria um padrão. Né? Mesmo sendo um tráfego cifrado, que você não veja o conteúdo, mas o padrão ajuda você a detectar. Então, você analisa essas ferramentas, vê como ela se comporta e tenta seguir pelo padrão, porque elas também são customizadas. Isso aí é um trabalho para a gente. Tá? Outra coisa, né? Se você for analisar a máquina, o host, ou seja, não só perímetro, não só rede, mas também o host. Né? O host, pessoal, esses comandos em PowerShell, desde o Windows 10, desde o Windows 8, na verdade, eles ficam registrados, eles ficam logados. Então, desde aquela linha de comando que eu dei lá do PowerShell até aquele PowerShell mais ofuscado. Né? O que é que o ofuscado vai dificultar a vida de quem defende? Você saber o que é isso. Você decodifica, ele tem uma série de outras coisas, mas, de certa forma, te indica o que você tem que fazer. Então, logar tudo. Logue tudo. Tá? E, por fim, aqui, né, é um conjunto de coisas. Né? Então, você tem que ter aquela defesa em profundidade, mas, antes de mais nada, né, logar. O log é o amigo, né, o grande amigo de quem trabalha com defesa. Né? NetFlow, eu não cheguei a comentar, mas é importantíssimo. O NetFlow já te dá uma direção.
né? Dentro de um contexto gigante de tráfego, o NetFlow fala, olha aqui. E dali você vai pegar log de proxy, log de firewall, né? Log da máquina local, enfim. É difícil, não é impossível, mas você consegue, né, pelo menos detectar esse tipo de coisa e impedir que o atacante, né, more na sua organização durante 78 dias. Você consegue ele mais rápido, certo? Mas é isso, eu agradeço aí a paciência de vocês, eu tentei ser rápido, tá? Pulei algumas coisas que eu queria mostrar, mas espero que tenham mostrado para vocês, né, na prática, como é que esses sistemas funcionam, quão fácil alguém pode colocar isso, não precisa ser nenhum Einstein para criar um sistema como esse, a informação está disponível e quem quiser depois trocar umas ideias, né, fico aí à disposição. Sei que agora é hora do almoço, todo mundo com fome, né? Mas obrigado mais uma vez aí pela participação e presença de vocês, tá? É isso. Temos um momentinho para perguntas. Na verdade, tem uma pergunta online que o pessoal perguntou já faz um tempo, se você vai disponibilizar algum material. Fora o PDF? De tela, de comando, Ah, essas coisas. Pode. Aqui eu queria resumir, mas aqueles comandos eu posso passar assim. Tem um material mais detalhado para o pessoal poder estudar. Isso é tranquilo. Fica devendo aí, então. Alguma questão aqui? Interno? Tem outro microfone para ele? Não, eu realmente não sei tirar essa. A estratégia era eu levar até o almoço, ficar com fome, vocês irem embora, mas não perguntar. Mas pode perguntar, tô brincando. Boa tarde. Não é nem fazer uma questão, só um comentário. Você disse que o 78 dias é bastante, né? Eu trabalhei num caso em que o cara ficou 2 anos. Isso é bom. Só descobriu porque foi denunciado, senão estava até hoje. É o padrão, assim. Como falou lá, né? No começo, é que ele é uma média, né? É uma estatística, né? Então, se você não está olhando e realmente, veja, dependendo do tamanho da sua organização, analisar tráfego de rede não é coisa fácil. E identificar dentro desse tráfego algo malicioso não é fácil. Você veja que, assim, o atacante é sempre muito fácil quando a gente vê que ele tem tempo, disponibilidade, motivação. Um atacante motivado, pessoal, dificilmente você vai impedir que ele entre na sua rede. Ele vai entrar. Agora, resta você detectar e responder. De forma breve, hein? Temos 5 minutos para discutir. Boa tarde. Boa tarde. Ano passado eu tive que fazer a recuperação de um disco e a recomendação que o cara fez para mim foi que, olha, tente não utilizar mídias acima de 1 tera porque a incidência de falha é maior. Nessas que são popularmente vendidas aí como 4 tera nominal, 3 tera, a incidência de falha é maior. Você consegue ver isso na prática? Que os HDs com maior capacidade nominal têm maior índice de falha depois do tempo? Seu nome? Alexandre. Alexandre, isso assim, na prática não faz sentido, porque senão não teria HDs, né, de alta performance. O que acontece muito existem alguns HDs específicos, igual naquela lista da Backblaze, ele já sai com um problema de que você sabe que ele vai falhar. Existem modelos aí da Seagate que estão sendo vendidos, que é chamado uma linha Rosewood. Você procurar no Mercado Livre lá, é o mais vendido. Esse HD, ele dá todo tipo de problema. Tudo que a gente viu aqui, ele apresenta todos. É um HD que ele não tem mais uma vedação como os outros. Ele tem uma vedação